Olá, tudo bem? Vamos continuar a falar de teoria dos conjuntos, né? E essa vez nós vamos usar como nossos personagens, ao invés de usar a turma da Mônica, usaremos os personagens que estão aqui. Eu tenho aqui a Mulher Maravilha, eu tenho aqui a Supergirl e tenho a Batgirl e eu tenho o Batman, tá? São esses 4 personagens que estão aqui. Então, assim, quando nós falamos em operação entre conjuntos, então vamos olhar nossos personagens aqui. Se eu perguntar para vocês quantos personagens eu tenho aqui, nós temos 4. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 personagens. Quanto dessas personagens são mulheres? 1, 2, 3. Quanto desses personagens aqui são bate alguma coisa? 1, 2. Eu tenho 2 bate alguma coisa, Batman e a Batgirl, né? Quantos desses personagens são ao mesmo tempo bate alguma coisa e personagem mulher? Vamos lá. Essa daqui, né? Porque ela é mulher, ela é uma personagem feminina e ela é um bate alguma coisa, certo? Agora vamos lá. Desses personagens, quais desses personagens são ou femininas ou são bate alguma coisa? Vamos lá. Essa daqui é feminina ou bate alguma coisa? Sim. Essa é porque ela é uma personagem feminina. Essa é uma personagem feminina ou bate alguma coisa? Sim, porque ela é uma personagem feminina. Essa daqui é uma personagem feminina ou bate alguma coisa? Sim, ela é, porque ela tanto bate alguma coisa, porque ela é Batgirl, tanto uma personagem feminina, certo? Esse daqui é uma personagem feminina ou bate alguma coisa? Sim, porque é um bate alguma coisa. Então vocês percebem que pensando nisso, é como se eu tivesse 2 tipos de conjuntos diferentes. Vamos analisar os nossos conjuntos. Primeiro, eu vou dar letras para cada um dos nossos personagens, tá? Eu vou dar letras para cada um dos nossos personagens. Esse bate alguma coisa, esse eu vou chamar de A. Essa personagem aqui, eu vou chamar de B. Essa personagem aqui eu vou chamar de C. E essa personagem aqui eu vou chamar de D, tá? Então, se eu fosse escrever o conjunto personagens femininas, tá? Eu vou chamar de personagens femininas, eu vou chamar de F. Quem faz parte do meu F? Quem faz parte do meu F, que são as personagens femininas, é o meu B, C e D, que é a Batgirl, a Supergirl e a Mulher Maravilha. Se eu fosse falar dos meus personagens bate qualquer coisa, eu vou chamar de bate. É o Batman, que é o A, e a Batgirl, que é o B. Se eu for falar quais deles fazem parte tanto do grupo F e ao mesmo tempo o personagem bate, quais que são ao mesmo tempo, ou se eu for falar do personagem F, que é feminino, ou o personagem que é bate qualquer coisa. Quando eu falo a palavra E, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que é de um e necessariamente do outro. A única que faz parte desses 2 conjuntos é a Batgirl. Quais personagens fazem parte ou do grupo feminino ou do grupo dos bate qualquer coisa? Todos eles. A, B, C, D. Se você se perdeu até aqui, volta o vídeo para entender o que está acontecendo, tá bom? Agora, vamos pensar um negócio, deixa eu perguntar um negócio, mais uma coisa para vocês. Se eu fosse falar quais personagens aqui são femininas e não bate qualquer coisa. Então,
essas três são femininas e qual não é, e não é bate qualquer coisa. Então exclui ela e sobram só essas duas. Então quais personagens aqui são femininas e não são bate qualquer coisa? A Mulher Maravilha e a Supergirl, certo? E se eu fosse falar assim, quais personagens aqui são bate qualquer coisa e não são femininas? Então vamos lá, esse é o grupo dos bate qualquer coisa e exclui ela porque ela é uma personagem feminina. Qual que sobra? O Batman, tá? Eu espero que o conceito até aqui faça sentido, tá? Esse é o conceito quando a gente fala de operação entre conjuntos. Nós estamos trabalhando com conjuntos, com grupos de coisas, e nós estamos analisando a relação que nós temos entre eles, tá? Então até agora, se você compreendeu a ideia do e do ou, vai fazer sentido o próximo passo. Então vamos para o próximo passo, tá? Eu queria pensar em dois grupos, tá? Então, como eu sou essa pessoa, o primeiro grupo que eu vou escolher é o grupo com todas as letras do meu nome. Eu vou chamar o grupo de grupo A, com todas as letras do meu nome. Então, o meu nome é Rebeca, então tem R, tem E, tem B, o E já foi, o próximo é o C já foi e o A. O outro conjunto que eu vou criar são todas as vogais do alfabeto brasileiro. Então é A, E, I, O, U, certo? Se eu for representar cada um desses num diagrama de Venn, lembra do diagrama de Venn? Se eu for representar cada um desses num diagrama de Venn, vamos pensar uma coisa? Eu olho para esse meu diagrama, vamos imaginar, vamos idealizar que cada círculo desse representa um dos conjuntos, tá? Então, essa bola de cá representa o conjunto A. Essa bola de cá representa o conjunto B. Tudo certo? Então, pensando nisso, vamos preencher cada um deles. Eu gosto sempre de começar, se a gente analisar, olha bem para os nossos conjuntos. Vocês conseguem perceber que tem elementos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo? Por exemplo, vou dar uma dica. Os dois têm a letra E. E os dois têm a letra A. Faz sentido? Então, o que eu gosto de fazer então? Neste caso, eu vou escrever primeiro aqui no meio A, I, E, tá? E aí, eu vou completar o resto. Quais fazem parte do A e não fazem parte desse meio que faz parte dos dois? O R, o B e o C. Quais fazem parte do resto das vogais? O I, o O e o U. Tudo bem? Agora, olhando aqui, a primeira coisa que eu falei para vocês, quando a gente começou a falar sobre isso, foi que eu perguntei quais desses fazem parte dos dois ao mesmo tempo, que seria qual desses elementos fazem parte do A e do B ao mesmo tempo. Esse conjunto eu chamo de intersecção entre os dois conjuntos. Esse nome que eu dou é de intersecção entre os conjuntos. E a forma que eu represento essa intersecção, o que significa uma intersecção? Uma intersecção significa aqueles elementos que fazem parte ao mesmo tempo do conjunto e do outro. Ele necessariamente faz parte dos dois. E a forma que a gente representa isso é escrevendo A, E, B é igual a quais conjuntos? Lembra? Abre o conjunto e será quem? O A e o B. Tudo bem? Pensando nisso, agora vamos pro próximo. Essa daqui é a minha intersecção. Lembra quando eu falei dos personagens? Qual dos personagens é feminina
e é bate qualquer coisa ao mesmo tempo. Lembra? Lembraram disso? Tá. Agora, pensando nisso, vamos pensar neste próximo aqui, ó. Tá? Então, de novo, esse aqui é o conjunto A e esse daqui é o conjunto E. Agora, é o conjunto B. Agora, eu quero saber quais fazem parte da união entre A e B. A união. A união eu represento como A ou B. Tudo bem? Quando a gente fala a palavra união, significa o quê? São todos os elementos que fazem parte do A ou fazem parte do B. Então, por exemplo, quais elementos aqui fazem parte do A? O A não é todo esse daqui? O A são todos esses. E o B? O B são todos esses aqui, ó. Tá? Então, quais foram pintados? Eu pintei o A e eu pintei o B ao mesmo tempo. Eu não pintei o A e pintei o B ao mesmo tempo? Se eu pintei os dois, qual que é a nossa união? A nossa união entre os dois, A ou B, representa todos que foram pintados nesse caso. Quais que são? O A, o E, o R, o B, o C, o I. Eu vou reescrever porque não tá cabendo. Quais que fazem parte da minha união? O A, o E, o I, o O, o U, R, B e C. São todos que foram pintados. Agora, eu queria que vocês percebessem uma coisa muito importante quando a gente fala da relação entre os dois, tá? Quando a gente fala da relação entre os dois, eu queria que vocês notassem uma coisa. Por exemplo, quantos que são os elementos do conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Quais são os elementos do conjunto B? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos são os elementos do conjunto A união B? 1, 2. São 2, né? Ótimo. Quantos fazem parte do conjunto da união? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Se a gente tem 8, isso não faz muito sentido, mas eu queria que vocês reparassem uma coisa. Vocês repararam que eu pintei, ó, o que representa, se eu fosse fazer uma fórmula para determinar os elementos da união? Repara uma coisa comigo. Vamos contar primeiro todos que fazem parte do A. Contei. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou contar todos que fazem parte do B. 1, 2, 3, 4, 5. Você reparou que eu contei 2 vezes a intersecção? Foi, né? Então, já que é assim, eu elimino, eu tiro os elementos da união. Essa daqui é a fórmula para determinar o número de elementos da nossa união. Tudo bem? Depois fazemos um vídeo, depois eu explico como resolve exercício com isso. Por enquanto, o que importa é você entender esse conceito, tá? Agora, tem mais algumas operações. Tá. Tirar esses 2. Vamos pro próximo. Tem mais 2 conceitos, tá? Agora, vamos pensar um negócio aqui. Eu tenho aqui o meu conjunto
A e o meu conjunto B, tá bom? No meu conjunto A e no meu conjunto B, vamos pensar agora no que a gente tem, por exemplo, se eu fosse pensar o que é a diferença, isso é importante, eu tenho a diferença entre conjuntos. A diferença entre conjuntos. A diferença entre conjuntos, por exemplo, o primeiro que eu vou escrever vai ser A menos B. Então lembra quando eu falei, aquele momento que eu falei assim, o A menos B é, por exemplo, se eu tivesse todos os personagens bate qualquer coisa e eu tirasse as personagens femininas, né? Então, por exemplo, quais que fazem parte de A e não fazem parte de B? É como se eu tirasse, esse todo é o A, eu tiro o B. Então sobra esses aqui, ó. Então quais fazem parte do A menos B? Os que fazem parte do A menos B é o R, é o B e o C. Eu acho muito importante que a gente escreva com letra minúscula para não confundir se é conjunto ou se é elemento, tá? Então a gente escreve assim. Agora, e se a gente tivesse qual é a diferença do B menos o A? A diferença do B menos o A, quais que seriam? Não seria o B e tira todos que são A? Então, ó, seriam esses aqui, não seriam? Certo? Então a diferença B menos o A são todos que são I, O e U. Agora, o último que eu queria falar com vocês é a diferença simétrica. A diferença simétrica tem duas formas de pensar sobre ela. A primeira é o seguinte, a diferença simétrica é exatamente esse desenho que a gente tem aqui. É esse grupo azul aqui, que é o A menos o B, ou o B menos o A. Então a diferença simétrica, na verdade, é o conjunto A menos B ou o B menos o A, que vai dar todos esses elementos R, B, C, I, O e U. Agora, tem outro jeito de pensar nesse. Se você olhar a nossa figura aqui, pensa uma coisa comigo. Se eu fizesse esse daqui, é a minha união, tá? Todos esses. Vamos imaginar a união, tá? Então eu tenho a minha união. A ou B. Agora, vamos imaginar que a gente recorta, a gente tira esse miolo. A gente tira isso que está aqui no meio. Tá bom? Se a gente tira isso que está aqui no meio, você enxerga o que sobra? Eu tiro o meu miolo, você enxerga que sobra exatamente isso aqui em volta, exatamente igual ao outro? Sobra exatamente a diferença entre os dois. Outra forma da gente representar a diferença simétrica, ao invés de escrever assim, é a gente escrever A, delta, B. Então, vamos escrever aqui A, delta, B. Tudo bem? Foi muita informação, né? O próximo vídeo dessa série vai ser sobre como resolver problemas com conjuntos numéricos, tá? Espero ter aguentado até aqui. Até a próxima!